Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula de educação musical. Desde já agradeço aos colegas que estão aqui ao vivo. Nós invertemos o horário, né? Colocamos às 20h30 para não coincidir com a aula de outro professor, né? Então, vai ficar fixo esse horário agora pelas próximas aulas, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de dois educadores, que têm até o nome parecido, mas as estratégias são bem diferentes, que está relacionado ao ciclo 2 aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A atividade vai começar amanhã e vai até o dia 31. Essa vai ser uma atividade de gravação, uma atividade individual e de vídeo, tá? Então, após a leitura da proposta pedagógica dos educadores Gazi de Sá e Sá Pereira, nós vamos falar aqui sobre a diferença de cada um, para que vocês escolham apenas um educador e adaptem uma atividade que vocês verem no guia, que vocês verem aqui na aula, né? Não é para fazer igual, é para adaptar. Ou tipo assim, eu vou pegar isso aqui que eu vi do educador, achei muito legal e vou jogar aqui para minha aula de instrumento, como que eu trabalharia a ideia dele em algum aspecto no meu instrumento. Também pode, não precisa ser aula de só infantil ou só de educação musical, não, pode ser alguma coisa no instrumento. Então, vocês vão falar o objetivo da atividade, né, a faixa etária que você indicaria, essa sua atividade prática, e qual educador. Caso você se baseie no guia e você fala, eu baseei a atividade, eu adaptei a atividade da página X do educador Gazi de Sá, por exemplo, tá? Quem quiser, né, tiver condição e quiser convidar um aluno, filho, alguém da família para fazer junto, também vai ser super legal e vai ficar muito interessante o vídeo, tá? E não precisa ser longo, porque vocês não vão ficar lendo a proposta da atividade no guia de estudos, vocês vão fazer a atividade. Eu quero a parte prática mesmo. E mesmo que você não faça com ninguém, fale nesse vídeo, né, aí do seu celular, não sei o que vocês vão gravar, o próprio computador, mas fala de uma forma que como se tivesse alguém à sua frente, igual a gente faz aqui, né, às vezes, tem vezes que às vezes não entra ninguém naquele horário, tem turma, às vezes entra bastante gente, então, como que você vai falar? Como se alguém realmente estivesse ali participando com você, tá? É só isso que eu queria pedir, para não ficar aquela coisa lida, né, mas sim prática mesmo. E se possível, não passar de 7 minutos, e ter um mínimo de uns 2,5 minutos, 3, é claro, tá bom? Então, vamos lá, as diferenças deles, né, para que vocês possam escolher aí. O Gazi está mais ou menos das páginas 26 a 34 e o Sá Pereira de 36 a 44. Não especificadamente, tá, gente? É só para ter uma ideia aí. Posso basear no vídeo que eu vi no YouTube? Pode, se vocês acharem. Os educadores brasileiros, é mais difícil, eu acho, de achar vídeo prático, referência deles, do que os educadores que não são brasileiros, como a gente já viu que é o Orff, o Dalcroze, o Kodály, é muito mais fácil de achar. Mas caso você queira basear, fique à vontade, é só citar aí a sua referência pessoal, tá bom? Bom, vamos começar então pelo Gazi. A iniciação do Gazi, a ideia dele, ele começa a partir do pulso. Para ele, o pulso da música, ele fala sempre que é para a gente pensar na batida do coração, né? Para os alunos sentirem, né, essa questão do pulso. O que é o pulso? É uma batida mais constante, não é uma batida que vai modificando. Então, ele fala, né, por ele gostar desse trabalho com o corpo, ele indica, por exemplo, uma palma no tempo forte, ou seja, um gesto, né, que vocês estão vendo no desenho aí do guia que foi tirado, ele fala muito dos gestos pendular ou circular, que nós vamos ver com calma aqui. E ele fala que através desses movimentos, o aluno não sabe o que é compasso, não sabe o que é semínima, o que é mínima, nada, mas ele já consegue com o próprio corpo, através dessa pulsação, sentir esse movimento. Então ele fala do início do pulso para dentro, e não de fora para dentro, é o contrário. Tá, tá, tá. Essa é a ideia do pendular, tá? Que é como se fosse o pêndulo do relógio. O circular, ele está relacionado, digamos assim, com o compasso composto, tá? Aí ele já pede para que você, vou fazer com essa mão, porque eu não consigo instalar nessa. Tá, tê, tá, tê, tá, tê. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. O 1 é sempre embaixo. E esse movimento é chamado circular por causa de fazer essa roda. E sempre que eu estou embaixo, eu estou no pulso forte, eu estou no primeiro tempo. Então, no pêndulo, a divisão é binária,
E no circular, a gente já fala, né, não precisa falar para o aluno, mas a gente já estaria treinando o compasso composto. Ou seja, a marcação se torna mais simples do que se a gente estivesse fazendo um ditado rítmico mais tradicional, né? Então, vamos lá. O acento grave, tá, é o apoio, e o fraco é o impulso. Então, aí está marcando a diferença do simples para o composto. Tá? Se vocês observarem essa hastezinha que está viradinha assim, como se fosse, né, para direita e esquerda, é para você inverter o uso das mãos. Então, no compasso simples, você está lá na esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Se você tem o desenho aí indicando, você vai virar aí a mão ao contrário que vai começar. Você vai trocar a mão inicial, não o pulso. O pulso ele vai permanecer o mesmo o tempo todo, tá? E o pontinho é para dar esse efeito justamente da questão do compasso composto, né? Então, é o mesmo efeito da troca das mãos também, tá? Mas só que no tá, tê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o efeito do compasso composto, tá? Não tem nada de, vocês observarem, não tem partitura, não tem clave, não tem nada. É só ritmo mesmo, tá? Então, como que ficaria isso, né? A gente chama de metade, que são as colcheias, tem essa mínima. Esse Lzinho aí do segundo momento, da segunda parte aqui, parece um L, parece não, né? É como se fosse um L. Como se fosse a mínima, tá? É a representação do dobro. Se você tem um tracinho, esquece a cabeça da nota, vamos pensar na haste. Se você tem um tempo da nota, um tracinho, 2 tempos seriam 2 tracinhos. Por isso que fez esse L aí, tá? Então vamos lá. Como que ficaria no pêndulo, né? Que é o compasso simples. Tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. O tá, que é ser mínima, eu tenho que esperar a mão chegar aqui fora. E começando sempre de dentro para fora, como eu já falei. Como que ficaria o de baixo? Tati, tá, tati, tá, tá. Aí seria o dobro, né? Que é o Lzinho aí, representando a mínima. Como que ficaria o terceiro exemplo? Tati, tati, tá, tati, tá, tá, tati, tá. Terminou. Então, lembrando do movimento pendular, tá? Percebam que a gente só mexe com as hastes, ele não põe pauta, nada disso, tá? Não é o interesse inicial. E aqui a mesma coisa, como eu já falei anteriormente, só que agora com gesto circular. Lembrando que o primeiro tempo sempre vai estar embaixo, tá? Tá, 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 tá. Cheguei aqui embaixo, aí que acaba o tempo dobrado, né? Seria aqui, no caso, se fosse 2 tempos. Tá, tá? São as 3 colcheias, né? Os grupos das metades e inteiros, com um pontinho, tá? O ponto representa a metade aí. Aí agora aparece aquele L novamente, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. A representação de 6 tempos. Pensando aí no 6 por 8, né? Tá, tá, tá. Tá, tá. E é T justamente para diferenciar o compasso simples do composto, tá? Senão ficaria praticamente igual, poderia confundir também os alunos. Terceiro exemplo. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, e aí sucessivamente, tá? A diferença é o ponto, ele que vai diferenciar praticamente a escrita de um compasso simples para o compasso composto. E ao invés de 2 colcheias, teremos 3 colcheias, ele não fala exatamente colcheia, ele fala metade,
na didática dele, e aí a gente consegue fazer as leituras. É muito diferente da leitura tradicional? Não. A diferença são os gestos, pendular e circular, tá? Então, essa é a ideia do Gazi. Outra coisa que lembra, né, fala, não, isso aí é Gazi de sapo, é o trabalho com números. Então, ao invés de trabalhar com notas diretamente, ele canta muito os números das notas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 1. E aí, vamos supor, você está fazendo a escala, né? O 8 é igual a 1. Por quê? O 8 é a última nota da escala, mas também é a primeira de uma escala que está subindo, é como se fosse uma oitava acima. Aí, como que ele faz para representar uma oitava acima? Ele coloca um tracinho em cima do número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. E vai indo. Aí seria uma oitava acima. Como que ele representa uma oitava abaixo? Com um tracinho embaixo da nota. Então, aqui, se a gente observar, é como se fosse uma oitava abaixo, sempre o 8 é igual a 1. E tem a escala, que seria a região média, né? E uma oitava acima. E ele também fala que é muito mais fácil você cantar as resoluções e tensões através dos números. Então, por exemplo, 1, 2, 1. Você resolveu o 2 no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 1. Então, eu estou cantando o 8 igual a 1, é a mesma nota, mas o que vai mudar? A questão da oitava. Isso eu acho muito legal, né? Escala, todo instrumento usa, a gente pode adaptar isso para os nossos instrumentos. Aí ele fala que essa questão da numerologia, né? A pessoa vai pegando melhor a afinação e você pode trabalhar formação de acorde. Você pode trabalhar a resolução, né, da dominante no primeiro grau, a questão das tensões, né, dos intervalos que são mais específicos, intervalos que são mais vagos, aqueles que são mais repouso. Tudo isso a pessoa consegue entender melhor na visualização através dos números e não das notas musicais. É cantado por número mesmo. É uma das indicações aí do Gazi, tá? Então, uma oitava acima, tracinho em cima da nota. Oitava abaixo, tracinho embaixo do número, tá? Desculpa, eu falei nota, é número. Aí é aquilo que eu falei, né, das atrações, os graus e as atrações, né? O 6 resolve no 5, o 5 resolve no 1, o 4 no 3, o 3 no 2, o 2 no 1, o 1 no 7, o 7 volta no 1. E aí você vai trabalhando as tensões e resoluções, né? Eu acho isso bem interessante e auditivamente eles conseguem entender melhor essa parte aí do que por classificação, só falar de graus, de intervalo, ajuda bastante a afinação dos alunos também, tá? Vocês podem trabalhar sempre cantando. É claro que com apoio de um violão, de um teclado, né, a afinação fica muito, muito melhor, ou qualquer instrumento, né, mesmo que seja flauta, mas a gente poder tocar e, ao mesmo tempo, também cantar, mas sem nota, apenas números, pelo menos no primeiro momento, tá? Bom, vamos à diferença, então. Gazi de Sá e Sapereira. A gente tem de comum praticamente só o nome, tá? O Sapereira tem uma outra linha, é esse um pouco mais voltado para o infantil. Ele trabalha muito com a questão da memorização das notas musicais. E, por exemplo, tocar a escala e a criança andar. Isso é sapereira. Né? Para ele, a visualização das notas, ela pode ser feita no chão, ela pode ser feita através de uma escada, né? Não deixa de ser a questão da subida e descida aqui do Gazi, mas o Gazi trabalha com números, o Sapereira trabalha com visual. Então, você tem aí uma escada, e os alunos podem se posicionar, cada um pode representar uma nota específica, pode abaixar ou levantar, né, quando a sua nota é tocada, ou dar um passo para frente, se você quiser usar o chão ao invés da escada e não for possível o espaço físico ter uma escada. E o desafio é tocar uma nota e eles têm que correr para pisar nela. Também é um outro desafio. Se a gente olhar no guia, tem a ideia também dos barquinhos. À medida que você toca lá no teclado e você avança lá 2, 3 notas, o barquinho daquela nota tem que avançar.
Se caso ele avançar errado, menos ou mais do que o local dele, ele tem que voltar lá no início, começar tudo de novo. Também é sapereira. Aí tem a ver com o sapereira. Ah, tem como adaptar para o instrumento? Tem. O reconhecimento de uma nota, intervalo ou acorde deve ser feito pelo ouvido e não pela vista. Então, o ideal é que o aluno não tenha acesso ao seu teclado ou ao seu piano que você está tocando. Ele tem que ouvir para fazer as atividades. Então, é por isso que ele fala que há pianistas cegos, mas jamais haverá pianistas surdos, na opinião dele. Não olhar para o teclado desenvolve ainda o senso de distância, sem o qual é impossível ter um conhecimento seguro do teclado e um perfeito senso de localização. Sobre o mito de a mão grande ser ideal para piano, Sá Pereira disse que, na verdade, o que importa é a elasticidade, capaz de realizar os movimentos eficientes sem grande contração muscular, e não exatamente o tamanho da mão. Eu concordo com ele também, em partes, porque às vezes tem aluno que tem a mãozinha tão pequenininha, você fala, nossa, não vai tampar os orifícios da flauta, e toca, e sai o dó grave, sai agudo, perfeito. E às vezes um que tem uma mão grande, desafina, destampa tudo, né? Então, ele fala a questão da elasticidade. Para o Sá Pereira, a técnica perfeita consiste numa impecável coordenação do fator físico, a flexibilidade das juntas, e do fator neuromuscular, que é a coordenação dos impulsos nervosos. A ineficiência técnica, muitas vezes, se explica pela presença daquilo que ele denomina de coinervação. A boa técnica depende de relaxamento muscular, da utilização da técnica do peso, sem desprezar exercícios de pressão dos flexores, direcionados a resolver o problema da falta de firmeza nos dedos. E ao abordar as escalas, em vez de obrigar o aluno a memorizar vários dedilhados difíceis, peculiares, o pedagogo baiano define um princípio básico, que seria o dedilhado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, padrão para todas as escalas. É uma opinião do educador, viu, gente? Sá Pereira sugere também a substituição da articulação dos dedos por gestos elípticos de rotação do braço. Ele propõe que execute uma passagem usando diferentes abordagens de técnica. Para resolver as deficiências de escuta, ele sugere o estudo do jogo polifônico. A qualidade superior de uma execução pianística consiste em saber escutar. Gasta-se muito tempo, muita energia, na opinião dele, ensinando tipo de toque, técnica de expressividade, gradações dinâmica e outras coisas, mas não ensina-se a corrigir o princípio de todos os erros, que seria para ele a incapacidade de executar e de criticar a própria execução por meio do que se ouve. Então, é uma sugestão aí para quem quer trabalho com instrumento. Os exercícios do jogo polifônico são uma decomposição das vozes em trechos de textura polifônica, coral ou com muitos acordes, a fim de estudar cada voz como se fosse independente, para depois fazer a recomposição em todas as combinações possíveis. Ele chama de jogo polifônico. E com isso, a gente percebe que, apesar daqui estar falando, né, mais específico do instrumento, a gente percebe que o Sá Pereira tem uma ideia, né, um pouco diferenciada do Gazi de Sá, né, um pouco mais voltada para essa questão das notas, mas ele também tem uma opinião firme com relação à técnica instrumental, né, que eu acho que algumas coisas são bem interessantes a gente poder refletir, tá? Bom, conhecendo bem pouquinho aqui superficialmente, vocês vão dar uma lida no guia de estudos com mais calma, mais detalhamento, e decidir em qual deles você quer basear aí o seu vídeo de atividade prática para o nosso ciclo 2, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem também, claro, né, eu estou à disposição. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima semana. Nesse mesmo horário de 20h30 agora, nós vamos permanecer a nossa aula. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, obrigado.